Sejam muito bem-vindos ao canal Trabalhadores da Luz de Gaia, apresentando mais um áudio de um texto de Vital Froese. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, muitos de vocês em algum momento ouviram esta frase que encabeça o texto de hoje. Atribuída ao Cristo Jesus há cerca de 2000 anos, é bem provável que somente agora a humanidade vai entender de fato qual o seu significado. Lembrando que o planeta Terra foi idealizado pelo próprio Cristo. Tanto é que ele é o governador galáctico da Via Láctea. O projeto inicial da Terra foi proporcionar experiências dentro da dualidade. Como já foi escrito aqui em textos anteriores, tais planetas se prestam à finalidade das superalmas experienciarem como é viverem apenas um fragmento dela própria, no ponto mais distante da fonte, estando submetida ao véu do esquecimento. O aprendizado na dualidade baseia-se praticamente nas experiências vividas nas polaridades, ou seja, ora numa extremidade, ora na outra. Cada posicionamento gera uma consequência condizente, pois é sempre a causa que produzirá o efeito posteriormente. E então temos as leis de ação e reação. Tudo estava dentro do projeto inicial, e a humanidade da Terra fazia o seu aprendizado sem grandes dificuldades, pois é assim que se aprende numa escola. Até que há cerca de 350 mil anos, durante o período em que se travou a intensa guerra galáctica, entidades endurecidas pelas práticas distorcidas de suas condutas morais e éticas acabaram por aportar aqui no nosso sistema solar e, por consequência, ocuparam a Terra. A maioria delas era proveniente do braço de Órion, conhecidos como arcontes, draconianos, reptilianos, satânicos e outros mais. Encontraram aqui um planeta muito rico em minérios, o que possibilitou o interesse em fornecer matéria-prima para outros mundos carentes deste produto. Inicialmente, não se importaram com a humanidade presente neste planeta. Porém, logo descobriram que era formada por habitantes pacatos e muito limitados em termos de consciência. Tais raças invasoras, possuidoras de sangue frio, desprovidos desta forma de emoções, viram também as possibilidades de usar a comunidade nativa em benefício próprio. Foi assim que se iniciou a escravidão da raça humana da Terra em prol dos invasores escuros. Quando dizemos escuros, é uma forma de identificação daquelas entidades desprovidas de luz. Então, iniciou-se uma forma de manipulação e controle através da dívida e do trabalho. Mesmo não estando nos planos originais para o planeta Terra, o Criador viu mais uma possibilidade que esta escola poderia oferecer aos seus alunos aprendizes. Na verdade, era uma maneira de ajudar a mudança de consciência daqueles espíritos endurecidos pelas maldades. Através do amor e da caridade, os nobres corações humanos poderiam amolecer os duros corações dos invasores. Aqueles que leem este texto e trabalham na comunicação com os espíritos, principalmente na orientação e desobsessão, sabem o quanto isso ajuda para que eles possam retomar o caminho de volta para casa. E, por outro lado, proporcionaria aos humanos da Terra um conhecimento profundo em relação às entidades voltadas ao mal e às trevas. Sabia o Criador que tudo tem um limite e que em determinado tempo esgotaria também o prazo dado aos escuros. Mesmo que os invasores extrapolassem em seus limites,
tudo serviria para um conhecimento favorável aos espíritos encarnados neste planeta. O comando do alto nunca deixou de ter as rédeas desta escola de almas. E assim, aqueles da Terra, na medida que fazem a sua ascensão, estão aptos a servirem de mentores, orientadores e guias para outras humanidades nos confins da galáxia nos tempos vindouros. Então, há 2000 anos, o nosso governador galáctico, o Cristo Cósmico, se fez humano como qualquer um de nós. Esteve encarnado como Cristo Jesus ou o Cristo planetário, a fim de nos dar alguns recados finais. O principal foi, de fato, anunciar o final do ciclo de provas e expiações. Disse-nos que o fim estava próximo e que uma nova terra surgiria. Uma era de luz que transformaria o planeta num mundo de regeneração, colocando um fim nas dores, sofrimentos e limitações da consciência humana. Ele também deixou muitas outras mensagens, entre elas as seguintes: os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. Haverá a separação do joio e do trigo. O amor, a compaixão e o respeito serão fundamentais para ter o direito à nova terra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta última frase está sendo conhecida agora no seu real significado. Não pode haver libertação sem que se conheça a verdade. Ninguém consegue entender uma situação sem que saiba como ela se originou, como se desenvolveu e como finalizou. Esta é a verdade que todos começam a compreender de fato agora. Como a humanidade da Terra se submeteu ao domínio dos escuros por tantos milênios e como está sendo esta libertação. 1/3 da humanidade está pronta para fazer a sua ascensão. Isso significa que já assimilaram todas as experiências na dualidade, requisito básico e original desta escola. Mas antes disso, é preciso conhecer a verdade. Sem ela, não há a libertação do jugo ao qual foi submetida, pois a liberdade é uma escolha individual. Muitos ainda preferem ser controlados por eles. Criaram uma empatia tal que formou uma simbiose quase impossível de separar. É a tal da Síndrome de Estocolmo, como é conhecida essa atração da vítima pelo seu algoz. Em suma, é preciso desconstruir esta simbiose, pois na escola de dualidade, a alma é ora vítima, ora algoz, pois sempre foi assim dentro das polaridades. Há, de certa forma, uma simpatia camuflada entre ambos. E essa atração só será desconstruída quando a verdade for conhecida. Então, sim, se romperão todos os elos que ligam a raça humana da Terra com os seus dominadores de Órion. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos agora começaram a despertar para tais verdades. Com isso, retomam o seu poder inato e não aceitam mais o jugo dos escuros. A tomada de consciência vem agora de um sopro só. É o tempo da ascensão. É o tempo da libertação. É o tempo de voltar para casa. A escola da dualidade vai fechar as portas neste planeta e os aprovados herdarão a nova terra que surgirá das cinzas do caos da mudança que todos estão vendo nos dias atuais. Siga a poeira, pois quando ela baixar, você verá uma nova paisagem bem diante de teus olhos. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.